Bom dia, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Espero que ao receber essa mensagem, esse estudo, você possa estar bem. Espero que você esteja bem nesse período aí de isolamento social ou nesse período, né, que aí ainda estamos no chamada pandemia. Jesus tem nos abençoado muito e sabemos que isso tem se estendido a toda a sua igreja. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a lição de número 4 da nossa revista, né? Que fala sobre engajamento solidário. Isso mesmo. Eu quero dizer para o irmão e para a irmã e para os amigos que é um privilégio poder compartilhar com vocês lições tão relevantes para os tempos que estamos vivendo. E mais, que a nossa igreja ela está aberta, está funcionando, isso mesmo, nos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. Se você ainda não teve a oportunidade de ir até a sua igreja ou de fazer uma visita à Segunda Igreja Batista em Gramacho, não perca essa oportunidade. Vá lá e cultue ao Senhor. Estamos ainda com tendo que manter um pequeno espaço, né, entre os irmãos, mas isso não impede que a gente se veja, não impede que a gente se cumprimente, não impede que a gente cultue ao Senhor como Ele merece. Espero que você possa, então, estar nesse momento sendo abençoado por estas palavras, por essa lição, por esse retorno, né, à igreja. Meus irmãos, eu quero convidá-los, então, a abrir as suas Bíblias, se assim for possível, em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Caso você tenha alguma dificuldade em abrir a sua Bíblia, me acompanhe aqui, então, na leitura que nós iremos fazer nesta manhã. Esse é o texto de Filipenses, capítulo 2, dos versos de 1 ao 11. Diz assim o texto: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pois é, esse é o texto da nossa lição de hoje, que vai falar exatamente sobre engajamento solidário. Isso mesmo. Irmãos, com o advento, né, das redes sociais, internet, essa palavra engajamento passou a ser algo bem comum, né? Engajamento, pessoas que seguem, pessoas que se preocupam, pessoas que vão atrás do que você diz, pessoas que querem compartilhar
com você, né, o seu dia a dia, e te acompanho. A palavra engajamento parte do interesse de uma pessoa para com a outra. A ideia do engajamento solidário que o autor e pastor Matheus Dutra Rabelo coloca para a gente, né, é exatamente com a visão de que a gente precisa ter uma clareza maior com relação a esse momento que nós estamos vivendo. E ele começa, na sua lição, falando algo que é um despertar para todos nós. Ele fala o seguinte: o coração solidário não é uma escolha para o cristão, é inerente à verdadeira fé em Jesus. Quando a gente fala que somos pertencentes ao reino de Deus, quando nós pertencemos ao reino de Deus, nós estamos envolvidos com todo esse projeto que Deus separou para nós. Na verdade, que é a ideia de que você deve estar junto do seu irmão, que é a ideia de que você deve ajudar o seu irmão, que é a ideia de que você deve acompanhá-lo, que é a ideia de que você deve ouvi-lo. Enfim, a igreja, como essência, é exatamente o local onde as pessoas estão juntas para apoiar-se. Esse é o objetivo, né? O objetivo aqui não é outro que não seja louvar ao Senhor, agradecer o seu nome, mas também se apoiar um ao outro, né? E estar junto nessa luta que é viver neste mundo aqui. Então, não tem como, né, você ter uma fé em Jesus e não estar apoiando o seu irmão, não estar junto do seu irmão. Então, a primeira coisa que o autor nos chama a atenção é exatamente essa relação entre eu e você, entre os irmãos. Como é que a gente pode se intitular servo de Deus, cristão, se a gente não apoia o irmão? Se a gente não está junto com ele na sua dificuldade, nas suas angústias? Eu falo em todo sentido. Às vezes as pessoas associam isso muito com a parte financeira, né? Que é uma realidade hoje. Muitas pessoas têm passado dificuldades. Sim, a parte financeira ela é importante, mas foi o moral, o ouvir, orar pelo irmão, sabe, sentar ao lado, conversar com ele, dar ouvidos, ceder o ombro. Tudo isso faz parte do contexto da igreja, como um avançar sobre a luz daquilo que Jesus Cristo separou para nós. Jesus era um homem que dava o seu ombro para que as pessoas chorassem. Ele era um homem que dava o seu ouvido para as pessoas falarem com ele e expressarem tudo aquilo que essa pessoa tinha de angústia, de tristeza. Então, quando o autor chama a nossa atenção para esse fato de que nós, como servos de Cristo, precisamos ter um coração solidário, é exatamente que a gente reforce nas nossas vidas diárias o conceito de que a gente precisa estar próximo do outro. Bom, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre distanciamento e aí a gente entende um pouco mais sobre isso. Mas o que a gente, na verdade, precisa estar atento é exatamente com essa questão, porque, reforçando ainda o que foi dito aqui na revista, né? Uma vez alicerçada nele e em sua pessoa e em seus atos, perceberemos que nessa fé não há espaço para nenhuma negligência, indiferença e impiedade. Então, quando nós trabalhamos o conceito da fé, quando nós trabalhamos os conceitos de cristãos, nós estamos falando de um grupo de pessoas que não prega indiferença entre outras pessoas. A gente está junto das outras pessoas. Mas somente os servos, né? Então, somente para os cristãos, os primeiros da fé, mas no geral, que a gente também está dizendo aqui. Não só a igreja por igreja, né? Mas a todos aqueles que precisam, de alguma forma, da nossa ajuda. E a gente sabe o quanto a Segunda Igreja Batista em Gramacho tem trabalhado para isso, né? Recentemente, nós fizemos movimentos
para compra de cestas básicas. Essas cestas básicas não foram apenas para os irmãos da igreja, mas foram muito mais para pessoas que não têm vínculo nenhum com a igreja. Assim como também fizemos um movimento para ajudar os missionários, para levar, então, continuar os missionários levando a palavra de Deus ao mundo. E esses movimentos são importantes, esse coração solidário, ele é importante para que a igreja continue crescendo, para que as pessoas continuem entendendo o seu verdadeiro propósito aqui. Então, é dentro dessa visão que nós precisamos compartilhar o tempo todo esse coração solidário. Outra coisa que é importante e precisa ser dita, e foi colocado também pelo pastor aqui na lição, é que assim, os discursos eles são bonitos, mas eles não resolvem se não tiver ação. Então, só dizer que precisamos fazer, só dizer que precisamos agir, não resolve se nós não agirmos. Então, partimos do princípio dos sacrifícios, né, que Jesus fez e o que ele, de fato, separou para nós, como servos, continuarmos. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, qual é o sentimento que te move? É o sentimento que te move a ser solidário com o seu irmão, com o seu vizinho, com o seu amigo. É isso que a palavra de Deus nos chama a atenção aqui. Porque nós precisamos ter essa motivação. O fato de a gente continuar investindo e apoiando aquelas pessoas que precisam. E essas pessoas que precisam, um dia serão aquelas também que irão ajudar. E aí vai cada vez mais fortalecendo as relações entre os irmãos, os amigos, e a igreja cresce. Né? Mas a intenção aqui não é outra que não seja ser solidário, estar junto, né, com as pessoas. Né? É importante a gente pensar com relação a isso. Outro ponto que aí a gente começa a falar é o seguinte: a motivação. Né? Quais são as motivações, então, que nos levam a esse sentimento solidário? Primeiro é o amor. Quando Jesus Cristo ele se rendeu, né, aos mais diversos problemas deste mundo, para que a mensagem fosse pregada, o que moveu foi exatamente o amor. Né? O amor. Então, é isso que a gente precisa entender. O amor, aquilo que vai mover você em prol do outro. Não é? Lembra João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor. Exatamente o amor. Então, que a gente possa perceber aí o quanto nossas vidas elas afetam mutuamente, e pelo isolamento redescobrimos a carência que temos da convivência física. Olha que interessante, o fato de a gente estar separado, né, hoje. Muitas pessoas, apesar que está voltando, né, o movimento está começando a ser quebrado, essa ideia do isolamento, mas o que a gente percebe, principalmente no início, né, o movimento começou, né, lá em março, abril, a gente percebeu ali, por um distanciamento, o quanto as pessoas são necessárias na vida das outras. A ideia de estar junto, a ideia de compartilhar, né, o movimento, de se abraçar, de confraternizar. Né? Eu sempre digo que nenhum ser humano é uma ilha. Né? Então, não adianta achar que o fato de você estar isolado ou ninguém vai gostar disso. A gente quer estar junto. Né? Hoje, graças a Deus, com o advento das redes sociais, das teleconferências, né? O fato de você conseguir ligar para o outro e ver o outro, tudo isso ajudou bastante as pessoas a quebrar um pouco essa relação, pelo menos esse distanciamento visual, ele foi quebrado.
né? A ideia de que você pode ligar e olhar lá no celular e ver o rostinho da outra pessoa, conversar com outra pessoa ali, isso quebrou esse isolamento visual. Agora, é importante a gente lembrar o quanto nós somos carentes de estar perto de outras pessoas, de compartilharmos com outras pessoas. E aí, é exatamente a partir desse momento é que a gente vai perceber, né, o quanto isso é válido ou não é válido, né? Poxa, será que, e esse questionamento surgiu, né? Será que se distanciar é a solução, é o caminho? Pois é, em prol da saúde, sim. Essa foi uma das soluções. Em prol da saúde, por desconhecimento da doença, por ignorância, distanciamento foi a solução imediata, mais cabível ali. Então, por isso, optou-se pelo distanciamento. Mas é importante a gente lembrar que o distanciamento não pode significar inércia. É isso mesmo, sabe? Não é porque eu estou distante que eu estou inerte, eu estou parado. Eu posso continuar agindo. E hoje, como eu disse, através de tecnologia a gente pode continuar agindo. Então você leva o culto à casa das pessoas através da tecnologia, você liga para o irmão no visual, ora por ele, você ajuda as pessoas através dos meios eletrônicos. Então, não necessariamente significa inércia, não necessariamente significa que você vai ficar parado. E é isso que é importante você lembrar para os dias de hoje, né? Então, o quanto que é importante tudo isso e toda essa reflexão. Então, o autor, eu separei uns pontos aqui que eu acho que vale a pena a nossa leitura. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública adotada em si, e sim o amor que decidimos oferecer. Então, se a política pública ela diz que eu tenho que ficar longe, ok, eu tenho que obedecer. Mas isso não significa que eu não possa ter o amor pelo irmão, que eu não possa ajudar o irmão, que eu não possa contribuir de alguma forma com a vida dele. Como a gente tem contribuído aí ao longo do tempo, né? Não é verdade? Pois é. Esse movimento ele que é interessante a gente notar, porque não é o distanciamento social, não é o distanciamento físico que vai me parar. A gente já discutiu isso aqui quando a gente falou sobre a ideia da igreja, né? Porque a igreja parou, a igreja não parou, a igreja fechou o templo, né? Porque a gente não podia se reunir lá, mas a igreja estava reunida virtualmente, as pessoas estavam vendo umas às outras, conversando com as outras. Então, é extremamente importante a gente não esquecer isso. A igreja não parou em momento algum. A segunda igreja batista, principalmente, de Gramacho, não parou. Outra coisa importante aqui, né? A ideia do exercício do amor, né? Vamos pecar pelo excesso. Então, se é para pecar, palavrinha meio estranha, mas é a ideia do excesso, né? Então, se é para errar, vamos errar pelo excesso, né? Não vamos errar pelo excesso de amor, né? Vamos errar por estarmos tendo muito amor pelo outro, né? Se é para errar nesse sentido. Porque o que acontece? A ideia de a gente se preocupar com o outro, a ideia de a gente estar sendo solidário ao outro, né? É importante isso. Por amor a esta humanidade, né? Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Foi isso que a gente viu em Jesus, não é mesmo? Um homem que se esvaziou, filho de Deus, com todo o poder que lhe conferia essa posição, esvaziou-se de tudo para poder sofrer aqui na Terra todos os males e pecados, né, que o homem pudesse ter sobre ele, por amor a mim, por amor a você. Se esvaziou, né? Ele largou a sua posição
de, de, de Deus, né, para poder sofrer aqui por nós. Que coisa, né? Isso é que é amar o próximo. Né? E Deus entregou esse filho para sofrer, para morrer no meu lugar, por amor. Então, essa é a primeira relação que a gente tem que ter aí. Foi um ato de Deus para conosco, extraordinário. Né? Aquele ato que fortaleceu as relações entre o homem e Deus novamente. Então, as pessoas hoje que querem se redimir, né? Que querem voltar ao primeiro amor, ela tem essa oportunidade. Não é bacana isso? Ela tem essa oportunidade. Porque aí ela consegue, através do amor de Cristo para conosco, voltar ao primeiro amor, voltar a servir a Deus, ser chamado filho de Deus. Isso é que é importante. E esse amor, ele pode ser imitado, né? Ele pode ser imitado. Então, esse ato extraordinário, o amor inigualável, mas desejável, esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos, para dar maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor. Então, quando a gente quer ajudar, quando a gente ama o próximo, quando a gente quer fazer pelo próximo, a gente faz a motivação, né? A motivação, o interesse, a vontade de fazer pelo outro, a gente faz, a gente não fica enxergando barreiras. Na verdade, é assim que funciona. Uma outra coisa, né, foi a questão da morte iminente, né? Então, quando nós olhamos diante desse momento em que a sociedade vive, né, que essa ideia de que ele, enfim, não tem uma vacina, as pessoas estão ainda desesperadas com relação ao que fazer, né? A gente vai percebendo que a ação inicial foi a reclusão, né? Foi a ideia de levar as pessoas em prol da sua saúde se manterem reclusas, ficarem em casa. Esse foi o objetivo inicial aqui, né? Porque a gente não sabe ou não sabia inicialmente a proporção, o tamanho dessa doença. Tanto é que, né, mesmo assim, o Brasil já passou aí dos 100 mil mortos por Covid. Eu, particularmente, desconfio que foi tudo Covid, tá? Mas é o que o Ministério da Saúde está informando, então é isso. Mas, como a gente não tem uma vacina ainda para isso, a gente optou, né, o Ministério da Saúde optou pela reclusão. E aí a gente começa a ver, por questão de sobrevivência, né, como que são as coisas. Né? Esse vírus que é a Covid, ela vai destruindo o ser humano, mata o ser humano. Mas nós já temos um vírus que ocupa a sociedade por muitos anos, que é o vírus do pecado. Né? E o vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte, e todos somos parte desse grupo de risco. A associação, essa analogia. Né? Ou seja, nós, pelo vírus do pecado, estamos vivendo o risco o tempo todo. E olha que a gente está falando de morte eterna. A gente está falando de morte eterna, a gente está falando de, enfim, perder, né, a vida eterna, de sofrimento eterno. Nós fazemos parte desse grupo de risco. E a partir daí, Jesus Cristo vem e dá uma nova perspectiva para essas pessoas, que é a salvação. Tem um texto de Salmos que diz assim: que homem que pode viver ou não e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura, né? Salmo 89, 48. Pois é, ele traduz exatamente essa angústia que é esse vírus aí, né? O vírus do pecado, aquele grupo de risco que estamos o tempo todo. Então, irmãos, a gente vai vendo aí que essa questão, né, ela foi e ela pode ser superada. E Paulo chama a atenção disso aqui quando ele fala lá em 1 Coríntios 15, 55, que ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Exatamente
fazendo uma comparação com os salvos. Todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo, eles vencem a morte. Nós vencemos, não é verdade? Amém? Isso aí, nós vencemos. E vamos vencer essa morte não para a condenação, mas para a salvação. Então, a morte que veio para acabar com o ser humano, ela perdeu com a vinda de Cristo. Porque o ser humano terá uma continuidade lá no novo céu e na nova terra. É isso? E a partir daí, a gente vai percebendo, fazendo uma comparação com esse momento de angústia que a população vive, que é esse vírus mortal aí da Covid. Então, essa comparação ela é clara quando a gente observa que nós pertencemos a um grupo de risco também, que é o risco da morte pelo pecado. Então, Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é exatamente essa mudança que nós precisamos para a nossa salvação. E outra coisa, que é muito triste, né, quando não acontece, que é a ideia do isolamento, quando o isolamento é do coração, e estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse amor de Jesus. Ele é a cura para toda forma de morte. Então, ou seja, não adianta a pessoa viver de isolamento social se o coração dela está isolado. Se o coração dela não mudar, se não fizer diferença. Então, às vezes, a gente se apega a essa situação visível, né, que nós estamos vivendo aí, mas esquecemos daquela que nos acompanha há anos, que é exatamente o pecado, que é o coração duro, que é aquele coração impenetrável, que só Jesus pode mudar. Então, essa é a questão. Não adianta qualquer outra doença, você se livrar de qualquer doença, principalmente essa que está aí, se continuar com o coração duro. Jesus Cristo não consegue entrar no coração duro. Ele precisa da abertura. E ele é exatamente essa solução de um coração para o coração duro, transformado em um coração saudável, em algo que vai tirar você da morte eterna e vai modificar para que você possa ter direito aos reinos dos céus. Então, ele chama a nossa atenção exatamente para esses pontos, porque a partir daí a gente vai percebendo a possibilidade de crescer como pessoa, como ser humano, entendendo a dor do outro, mais do que fundamental aqui, entendendo a dor do outro, fazendo com que esse outro perceba o amor que você tem por ele. E isso é extremamente importante. Como terceiro ponto, a gente também tem o autossacrifício. O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? O que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? E aí começa a nossa discussão aqui. Porque a nossa análise, ela parte do princípio de que, como servos de Cristo, nós estamos dispostos a dar tudo. Semelhante àquela viúva pobre, né? A viúva pobre, lá em Lucas 21, de 1 a 4, você vai ver Jesus Cristo observando as pessoas que estavam entregando os seus bens, né, à igreja. E veio uma viúva e entregou 2 moedas. E Jesus disse, esta mulher deu mais do que todos, porque ela deu, todos que deram do que sobrava. Ela deu tudo o que tinha. Então, quando nós começamos a observar isso nesse contexto, a gente passa a ter a seguinte visão e o seguinte entendimento. O que Jesus espera de nós não é quantidade, qualidade. Jesus espera de nós qualidade, não quantidade. Qual é a qualidade do meu tempo para Deus? Qual é a qualidade do meu recurso para Deus? Como eu estou entregando
a minha vida, os meus bens, o meu dia a dia com Deus? É pela quantidade ou pela qualidade? Eu estou me apegando à quantidade ou à qualidade? É muito importante essa análise, meus irmãos, porque Jesus está atento à qualidade. A qualidade faz toda a diferença aqui. Não é o quantitativo, mas o qualitativo. E aí isso nos desperta. Porque às vezes as pessoas estão lá entregando o seu dia a dia, né, na igreja, mas elas não estão atentas à qualidade. Estão se apegando à qualidade, à quantidade, perdão. A qualidade é que é importante. Você pode ficar 1 hora, 30 minutos, 4 horas, um dia inteiro. Como é que foi a qualidade disso? Quantidade não é qualidade. É claro isso? Então, não confunda essas coisas. Jesus, como exemplo da viúva pobre, ele deixou muito claro a questão da qualidade, do sentimento, do coração puro, da fé, da maneira como as pessoas, de fato, estão se entregando ao seu ministério. Então, quando nós pensamos nisso, a gente entende que será suficiente para preservar as pessoas próximas umas das outras, apenas se higienizar? Será que o suficiente é apenas lavar as mãos, usar máscara? Não. O que é importante é a qualidade do tempo, a demonstração de amor para com essa pessoa. Isso é apenas meio. Isso é apenas o meio. Mas a qualidade do tempo, a forma de se dedicar, a maneira como a gente faz isso, é que de fato vai fazer diferença. Com aquele coração puro, com a vontade de realizar na vida das pessoas. Então, assim, o desejável é descobrir uma vacina, né? Lógico que sim, mas não sendo possível, que se faça, então, todo o possível, porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quero preservar, qualquer que seja, qualquer que esteja ao alcance. Entende? Então, assim, o que eu posso fazer pelo outro, eu devo fazer. Então, a maneira como eu vou fazer isso é que vai vamos dizer assim, dar toda a diferença dentro desse contexto aqui. Então, eu quero muito, irmão, que a gente entenda isso para o nosso dia a dia. Como que a gente consegue traduzir isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família. Fazer pelo outro aquilo que for possível. Entende? O impossível não é comigo, não é contigo. O impossível é com Deus. Mas o possível, Deus não vai fazer, não. A gente vai ter que fazer. Então, quando a gente olha para a oferta da viúva pobre, a gente vê exatamente que o desejo daquela mulher era honrar a Deus. Tá? Então, não importava o pouco ofertado, desde que ela manifestasse o seu autêntico ato de culto. Não é isso? Forte, né? Pois é. É entregar, é mostrar, não é a ideia da qualidade, mas a ideia da quantidade, mas a ideia da qualidade, perdão. A ideia da qualidade, como ela estava fazendo aquilo. Toda a diferença ali. Né? Então, não é para a efetividade da ação em si que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. E aí começa toda a diferença. O que eu estiver fazendo, e eu estiver fazendo isso com qualidade, e a qualidade significa um coração puro, um desejo profundo em ajudar o outro, uma vontade imensa de estar fazendo a vontade de Cristo na vida da outra pessoa. Isso é qualidade. Isso é diferença. E é isso que a gente começa a perceber aqui, né? Ou seja, como que de fato as coisas elas vão sendo transformadas diariamente na vida das pessoas. O outro caso, quando a gente olha a igreja primitiva, ela trouxe para a gente um exemplo concreto do que seja essa relação com o próximo.
Lá em Atos, capítulo 2, do 44 ao 46, você vai encontrar esse texto aqui. Ó. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Esse aqui é o que hoje nós estamos precisando com urgência. Né? A ideia de agir pelo bem do outro, né? A ideia daquilo que for possível fazer pelo outro. Né? Então, a igreja primitiva nos chama a atenção com relação a isso. A igreja, em sua gênese, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva. Então, perceba o quanto isso faz diferença. E isso é o dia a dia, isso é a rotina. Eu li um livro chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. E o autor, né, Charles Window, tem um texto que ele diz assim: o domingo, quando eu vou para a igreja, é para contar as bênçãos que Deus realizou na minha vida durante a semana. E tudo aquilo que eu fiz pelo outro, tudo aquilo que eu também contribuí pelo outro. Então, o meu culto no domingo é exatamente para eu honrar e glorificar o nome de Deus, por dar graças a Ele pelas oportunidades que eu tive. Então, assim, a ideia de cultuar a Deus, a ideia de estar junto com os irmãos, é exatamente uma forma de expressão e louvor por tudo aquilo que eu fiz também pelas misericórdias de Deus. Então, que o nosso culto seja um culto realmente de servos atuantes, de pessoas que estão engajadas e solidárias, né? Pessoas que estão o tempo todo envolvidos, né, com o próximo. Entende? Então, é muito importante que a gente não esqueça isso, porque o que Deus está esperando de nós é uma igreja solidária. E a igreja solidária que dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens em direção a Deus. Entende? Então, assim, é muito importante que a gente não esqueça do papel. Que a ideia de estar o tempo todo junto, que a ideia de estar o tempo todo guiando, né, o homem, a mulher, o servo, a serva, para o melhor de Deus. Que é isso que Deus espera de nós. Quer dizer, a ação de Jesus, o que Ele fez por nós, foi simples assim, ó, entregou a sua vida, abriu mão de tudo que tinha para sofrer no meu e no seu lugar. Simples assim? Claro que não, né? Sofreu muito. Então, que a gente entenda o nosso papel no reino, que a gente não esqueça da solidariedade, que a gente esteja junto com os demais irmãos, que a gente possa contribuir, a gente possa fazer com que a nossa igreja seja uma igreja envolvente, trazendo cada vez mais pessoas para o reino, e que a gente demonstre sempre o nosso amor ao próximo. Que é disso que compõe a igreja. A igreja é para isso. É para isso que ela existe. Para apoiar. E a Segunda Igreja Batista de Gramacho tem feito um trabalho muito lindo nesses tempos. Que a gente possa continuar junto nesse caminho. Porque é isso que agrada a Deus. Sejamos todos solidários. Assim como Cristo mostrou para nós o que é ser solidário. Que Ele seja sempre o nosso exemplo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenham todos uma boa semana. Obrigado e até a próxima.